Olá amigos, Hermes Dantas aqui. Já aviso que esse vídeo vai ser um pouco chato, um pouco cansativo para quem não gosta muito de matemática, estatística, mas vai ser bastante produtivo para quem, assim como eu, está preocupado com os institutos, ou o que os institutos de pesquisa têm nos apresentado na televisão. E isso não é apenas esse ano, é uma prática que aconteceu na eleição de 2017 e está se repetindo agora. Eu sinceramente não entendo porque os resultados que eles apresentam para a gente são tão discrepantes do que a gente vê nas ruas, do que a gente enxerga conversando com pessoas, conversando com amigos. E eu procurei na internet, tentei encontrar algum desses estatísticos responsáveis por essas pesquisas em algum vídeo do YouTube ou algum artigo da internet explicando qual que é a metodologia utilizada, e eu não encontrei. Então eu parti para... O que eu fiz foi uma engenharia reversa para tentar identificar o porquê dessa discrepância. Porque o que me parece é que estão insistentemente tentando mentir para nós com algum objetivo pessoal, objetivo excluso. Não estou afirmando que isso está acontecendo, mas é o que parece. É o sentimento que eu tenho e eu acho que é o sentimento que você tem também. Então, não vamos mais perder tempo. Vamos aqui para a tela do computador. Eu vou mostrar para vocês os cálculos que eu fiz baseado em engenharia reversa. Beleza? Então vamos lá. Olha só, como eu disse para vocês, busquei informação de como que é feito os cálculos para se chegar ao resultado que é apresentado para a gente na televisão a respeito das pesquisas eleitorais, e não encontrei. Fiz aqui uma engenharia reversa. Mas qual que é a sua qualificação para fazer esse tipo de trabalho? Bom, qualificação específica eu não tenho, mas eu sou analista de sistemas, programador, com mais de 25 anos de experiência. Eu acho que, se contar período de estudo e aprendizado, eu tenho mais de 30 anos de experiência com isso. E matemática e estatística faz parte da minha rotina diária de trabalho, apesar de não ser matemático e nem trabalhar com estatística. Vamos lá, vamos entender. Eu criei aqui um cenário hipotético onde nós temos dois candidatos, candidato A e candidato B. E hipoteticamente eu, como estatístico responsável, pedi para que a minha equipe ligasse para 1000 pessoas perguntando em quem elas votariam, no candidato A ou no candidato B. E além de perguntar em quem elas votariam, eu pedi para que perguntassem também qual que é a média salarial dessas pessoas. Quem ganha mais do que 2 salários mínimos e quem ganha menos do que 2 salários mínimos. Claro que isso é um cenário hipotético. Eu não fiz isso de fato. Eu estou simulando, criando uma engenharia reversa para tentar entender o que está acontecendo. E suponha que nessa minha simulação o candidato A tenha recebido 600 votos, como está aqui. O candidato B recebeu 400 votos, totalizando 1000 pessoas, 1000 eleitores. E a segunda pergunta era a média salarial. Então, nós supomos que quem vota no candidato A tem uma média salarial acima de 2 salários mínimos. Quem vota no candidato B tem uma média salarial menor do que 2 salários mínimos. Eu preferi deixar os números aqui bem redondos para ficar fácil tanto para mim entender e identificar as informações, quanto para você que está aí vendo esse vídeo também conseguir acompanhar e entender. Então, dentro desse universo de 1000 pessoas,
60% votam no candidato A e esses 60% ganham mais do que 2 salários mínimos. 40% votam no candidato B e desses 40% são eleitores que ganham menos do que 2 salários mínimos. Então nós temos aqui um universo resumido, onde eu obtive a informação de qual candidato esse eleitor vota e qual que é a média salarial desse eleitor. A partir disso, nós identificamos uma tendência. Eu acredito que seja esse tipo de metodologia que os matemáticos dos institutos de pesquisa estejam utilizando. Pode não ser exatamente essa, mas é algo muito parecido com isso. Então nós identificamos aqui uma tendência interessante. Quem vota no candidato B são pessoas que recebem mais do que 2 salários mínimos. Quem vota no candidato A, quem vota no candidato B seriam pessoas que recebem menos do que 2 salários mínimos. 60% para o candidato A, 40% para o candidato B. A partir dessa informação, a gente começa a ampliar o universo. Em teoria, claro, em tese, eu, como matemático, vou lá nos arquivos do IBGE ou nos arquivos do Tribunal Eleitoral e pesquiso a quantidade de eleitores que nós temos no país para que eu tenha um universo macro, um universo amplo. E a partir desse universo macro, eu identifico que, vamos lá, hipoteticamente, eu tenho 100 mil eleitores no país, 100 mil pessoas que vão votar nesse domingo. Dessas 100 mil pessoas, 60 mil ganham menos do que 2 salários mínimos e 40 mil ganham mais do que 2 salários mínimos. Só relembrando aqui que na nossa simulação controlada, o candidato A venceria com 60% dos votos, ok? Voltando, no meu universo amplo, eu tenho 60 mil eleitores que ganham menos do que 2 salários mínimos, 40 mil que ganham mais do que 2 salários mínimos, hipoteticamente. O universo de eleitores que ganham menos do que 2 salários mínimos é maior do que o universo dos que ganham mais do que 2 salários mínimos. Isso é uma tendência natural, intuitiva. É normal que dentro de um país existam menos pessoas que ganhem mais e mais pessoas que ganhem menos. Isso é natural. A partir dessa informação aqui, que eu hipoteticamente obtive nos arquivos do IBGE ou do Tribunal Superior Eleitoral, eu vou definir um fatorial, certo? Vou aplicar uma regra de 3. O candidato A, que teve ali seus 600 eleitores no universo micro controlado, ele estaria equivalente aos 40 mil eleitores do universo macro. Por quê? Porque eu identifiquei uma tendência. A tendência diz que os eleitores do universo macro que ganham mais do que 2 salários mínimos são esses, 40 mil. Os eleitores do universo macro que ganham menos do que 2 salários mínimos são 60 mil. Então, baseado nessa tendência, eu vou aplicar e vou obter um fator, um índice fatorial. Eu tenho aqui, para aplicar a regra de 3, 60 mil do candidato A, 600 eleitores está para 40 mil eleitores, assim como X está para 100. Aplico a regra de 3, não vou me aprofundar no cálculo de regra de 3 aqui, e obtenho um índice fatorial
para o candidato A. O índice fatorial de 0,666. Vou parar aqui nos 3 primeiros, vou ignorar os dígitos posteriores. Para obter o mesmo índice fatorial para o candidato B, eu vou utilizar a regra de 3, aplicando o universo micro e o universo macro. Então, 400 eleitores do universo micro está para 60 mil eleitores do universo macro, assim como x está para 100. Aplico a regra de 3. A regra de 3 não vou me aprofundar, mas só para lembrar, você multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, depois divide, no final você tem o valor de x. Para o eleitor B, o índice fatorial foi 1,5. Para o eleitor A, o índice fatorial foi 0,666. Beleza. A soma desses dois índices fatoriais vai me dar um índice fatorial universal, que corresponde aos dois. Tendo de posse esse índice fatorial universal, que foi obtido a partir da tendência que eu identifiquei aqui, de que eleitores que ganham uma determinada faixa salarial votam em um determinado candidato, eleitores que ganham uma outra faixa salarial votam em outro candidato. Tenho um índice macro. Vou aplicar novamente uma regra de 3 para tentar descobrir o que isso me traz em percentual de votos dentro desse universo de 100 mil eleitores. Então eu utilizo o índice fatorial do candidato A, aplico a regra de 3 e descubro que x é igual a 30,7. Aplico a mesma regra fatorial para o candidato B, uso o índice fatorial que eu obtive para ele, utilizo o índice fatorial universal, aplico a regra de 3 e descubro que x é igual a 69,23. Hermes, o que você quer dizer com isso aí? Isso aí tá complexo, cara. Não, não tá. Esse primeiro cálculo aqui que a gente fez foi para identificar tendência. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que os estatísticos responsáveis pelas pesquisas estejam fazendo exatamente isso. O resultado que eles estão trazendo para a gente não é o resultado real coletado nas ligações que eles fazem lá no universo controlado, mas sim um resultado a partir de uma tendência aplicada, baseada em uma segunda informação, no nosso caso aqui faixa salarial, que produz um índice fatorial que é utilizado depois para produzir um valor percentual. Hermes, tá, mas por que esse 30,76 aí e esse 69,23 você está me dizendo que isso é percentual? Porque a soma desses dois números aqui é 100. Então eu tenho dentro desse universo 30,7% dos eleitores dentro do universo de 100 mil eleitores votando no candidato A. E eu tenho 69,2% dos eleitores desse universo de 100 mil eleitores votando no candidato B. Opa! Aí o trem ficou estranho. Porque lá atrás, quando a gente tinha o universo controlado das ligações que são feitas para os eleitores, o candidato A ganhava com 60% dos votos. Mas quando eu aplico a tendência dentro desse universo macro, o candidato A perde. Ele tem 30,7% dos votos. Enquanto o candidato B, que antes perdia com 40% dos votos, agora tem 69,2% dos votos. Conseguiram acompanhar meu raciocínio? Conseguiram entender o que aconteceu aqui? Por que eu tive esse trabalho todo? Por que eu estou fazendo isso e mostrando isso para vocês? Primeiro, porque eu não encontrei ninguém em nenhum lugar
que me explicasse como é feita uma apuração de pesquisa eleitoral, dessas que são apresentadas na televisão diariamente e que a gente vê e discorda. Então eu parti para uma situação de engenharia reversa para tentar entender por que isso está sendo feito dessa forma e chego a essa conclusão. A conclusão é de que o resultado que tem sido apresentado para a gente não é o resultado coletado com as ligações, mas sim um resultado obtido a partir de uma tendência. E quem define essa tendência é o matemático responsável pela estatística. Ou seja, a gente começa a ter aqui uma engenharia, uma contabilidade criativa, porque a gente sabe que se eu, como matemático, decido incluir dentro do cálculo uma tendência, eu posso escolher a tendência que favoreça o resultado que eu quero apresentar. Por que eu estou dizendo isso? Os caras estão mentindo pra gente assim na cara dura? Não sei. Não sei se é de propósito. Pode ser um erro honesto. Pode ser que a metodologia que eles têm usado há muitos anos e que acreditavam funcionar não funcione mais. Talvez eles estejam desatualizados. Talvez o banco de informação que eles tenham esteja viciado. E isso tem causado esse tipo de discrepância. Então, assim, para quem assim como eu tinha muitas dúvidas de como é feita essa apuração de pesquisas eleitorais, segue aqui a minha análise. E essa minha análise é só um start. Não quero dizer que está correta, não quero dizer que os institutos estão totalmente errados. O que eu quero dizer é que falta informação. Eu, como cidadão, senti falta desse tipo de informação, busquei, não encontrei e fui atrás para fazer no braço, usar os meus conhecimentos de matemática e estatística para tentar chegar em algum resultado e enxergar algo que esclareça o que está acontecendo. Se tiver algum matemático, estatístico vendo esse vídeo e que tenha encontrado algum erro, alguma falha nos meus cálculos ou na aplicação da fórmula, ou talvez a utilização de tendência não seja feita de fato como eu estou entendendo que é feito e apliquei aqui, por favor, por gentileza, se manifeste, traga pra gente esse tipo de informação que, para mim, ao meu ver, é essencial e está faltando no momento. E ajuda aí, curte, compartilha, comenta. O que eu quero fazer aqui é só um pontapé inicial para que a gente consiga mais na frente, em próximas eleições, ter esse tipo de informação mais apurada. O mundo mudou, o perfil dos eleitores mudou, nós estamos mais exigentes e entender como funciona um processo de apuração de pesquisa eleitoral hoje em dia, para mim, é essencial até para tomada de decisão em relação a quem eu vou ou não votar. Então, um abraço e até a próxima.